Preview. Saudações filosóficas, eu sou o professor Kraus e estou aqui atendendo a pedidos para bater um papo com você sobre a relação entre filosofia e sociologia e a redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, se você está se preparando para o Enem, esse papo ele vai te ajudar pra caramba, vai agregar bastante. E se você está vendo aí o vídeo e de repente você não vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, mas te interessa saber um pouco sobre redação, filosofia e sociologia, ou até mesmo você conhece alguém que vai fazer a prova, aí você já ajuda a dar uma aglomerada aqui, dá uma marcada, envia, compartilha, enfim. Como eu disse no começo, muita gente pergunta, seja na rede ou seja em sala de aula, muitos estudantes sempre fazem esse tipo de questionamento. Professor, qual a melhor maneira, a maneira mais eficiente de trabalhar a citação filosófica e sociológica na redação do Enem? Qual a melhor maneira de utilizar? A competência 3, né, para dar aquele argumento de autoridade, dar uma legitimidade àquilo que você está pondo lá no teu texto. Então, eu sempre recomendo que o primeiro passo é citar um pensador que trabalhe aquele tema, aquele determinado assunto. Obviamente, existem alguns pensadores cujo pensamento, cuja teoria, cuja filosofia, sociologia, cujos conceitos, eles cabem para qualquer tema. E aí a gente sabe que Aristóteles e Durkheim, ou até mesmo contratualistas como Hobbes e Rousseau, eles saem na frente nesse sentido. Mas é muito legal você citar alguém que fale precisamente daquele tema. Então, vou citar como exemplo o que aconteceu na redação do ano passado, onde a gente teve lá uma discussão sobre bolhas sociais, a interferência dos algoritmos e tal. Você poderia muito bem citar Pierre Levy, que é um pensador que trabalha o conceito da cybercultura, a presença da tecnologia, da internet na vida da gente, nas interações. Mas enfim, eu vou oferecer para você algumas citações diretas, por mais que eu prefira as indiretas, porque aí você, entendendo o pensamento, entendendo a teoria, você vai com suas palavras colocar no texto aquilo que você compreendeu daquele determinado pensador, mas tem muita gente que curte a citação direta. Então, de cara, eu vou apresentar para você algumas frases de citações diretas do pensador polonês Zygmunt Bauman. Olha aí as citações. Na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte. Uma outra frase importante do Bauman é: nenhuma sociedade que esquece a arte de questionar pode esperar encontrar respostas para os problemas que a afligem. E uma terceira frase interessante é: vivemos tempos líquidos, nada é para durar. Sobre a primeira frase, a gente pode pegar temas, mais uma vez, relacionados às redes sociais, à vida em sociedade, à convivência, à preocupação com a aparência, narcisismo, hedonismo, culto ao corpo. Quando o Bauman fala que na era da informação a invisibilidade é equivalente à morte, é que nós, cada vez mais, vivemos relações mediadas por imagens. E a ideia de ser percebido, de ser notado, de ter likes, de ter seguidores, de chamar a atenção, faz com que o indivíduo ele consiga ter o equilíbrio na sua autoestima. Curiosamente, as pessoas distorceram um pouco na atualidade o conceito de autoestima. Elas buscam esse feedback do meio. Então, ser notado é fundamental para que muita gente se sinta parte da sociedade e tenha o seu equilíbrio emocional e da sua autoestima. Na segunda frase, sobre a arte de questionar, é uma frase que você pode utilizar em praticamente todos os temas. Porque o Bauman está falando sobre senso crítico, ele está falando sobre conhecimento, ele está falando sobre a postura que o indivíduo deve ter dentro da sociedade. Então, se você tem uma sociedade onde as pessoas são passivas, onde as pessoas estão entregues ao senso comum, onde as pessoas não questionam, onde as pessoas não cobram dos governantes e das autoridades, então fica difícil a gente encontrar uma solução. Então, você pode usar para qualquer problema que você encontrar na redação. Porque o Bauman está chamando a atenção para a criticidade. E aí você pode fazer um link com cidadania. A cidadania no contexto pós-moderno,
ela exige que o indivíduo ele não fique esperando apenas que o poder público faça, mas que ele se comunique com o poder público, que ele interaja. Então dá para pegar esse gancho aí. E na terceira frase, vivemos tempos líquidos, nada é para durar, a gente pode usar isso tanto para falar sobre o enfraquecimento de instituições como família, como Estado, como a igreja, como a gente também pode falar sobre o enfraquecimento dos relacionamentos, que são descartáveis, e dá para falar também sobre a obsolescência. A gente percebe que as coisas hoje, não só as relações, as coisas, elas têm prazo de validade. E tudo é muito efêmero e descartável. Então, fica esperto nessa ideia. Uma outra frase que eu vou apresentar de um outro pensador contemporâneo importante é do francês que me ensinaram a pronúncia correta. Pierre Bourdieu. Eu costumava dizer Pierre Bourdieu e muita gente chama de Bourdieu, mas enfim, aparece aí na tela agora. A frase do Bourdieu: aquilo que foi criado para se tornar instrumento de democracia direta não deve ser convertida em mecanismo de opressão simbólica. O que é que o Bourdieu está tentando dizer para a gente? Ele está tentando dizer o seguinte: nós construímos uma série de aparatos, uma série de estruturas na sociedade para atender as pessoas. Então ele está condenando a utilização dessas estruturas ou instituições que muitas vezes são utilizadas para promover a desigualdade e para oprimir. A gente pode falar do próprio Estado, da própria lei, da própria polícia, né? Que de alguma forma a gente percebe que há abusos de autoridade e até mesmo corrupção que faz com que essas estruturas que foram feitas para beneficiar a população, elas acabam sendo utilizadas para oprimir e para dificultar a vida do cidadão brasileiro. Beleza? Por fim, dá uma sacada nessa sequência de citações que também, de certa forma, elas são bastante profundas, bastante críticas e, ao mesmo tempo, dá para você adaptar para praticamente qualquer tema, qualquer problema que você vai discutir na redação do Enem. Dá uma sacada. Frase do filósofo Arthur Schopenhauer: todo homem toma os limites de seu próprio campo de visão como os limites do mundo. Preste atenção na frase, se concentra aí, dá uma olhada. O que Schopenhauer está tentando falar é que, na medida em que uma pessoa ela tem acesso a uma determinada educação, uma determinada cultura, uma determinada riqueza, ela vai utilizar aquilo como parâmetro e como limite para a sua interpretação e para a sua visão de mundo. Então, dá para adaptar para uma série de temas. Agora, preste atenção na frase do John Stuart Mill, grande pensador utilitarista. Sobre seu corpo e mente, o indivíduo é soberano. Essa frase é uma frase que nos remete aos direitos individuais e às liberdades individuais. Para finalizar, olha aí, aparecendo na tela, Immanuel Kant. E a frase: é no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. Muitas vezes na proposta de intervenção a gente vai apelar para a educação. E aí você pode fazer já essa referência no desenvolvimento ou até mesmo na introdução com essa citação do Kant. Porque a gente percebe que, dependendo do patamar, dependendo do nível da educação oferecida num país, e no caso a gente vai tratar do Brasil, na redação do Enem, a gente percebe que o sistema educacional ele pode ser a resposta para que a gente entenda um determinado problema e para que a gente vislumbre alguma solução. Eu poderia passar mais tempo aqui fazendo outras tantas citações, inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e uma série de outras frases e também algumas dicas de leitura para que você amplie o seu repertório e para que você não fique dependente dos mesmos pensadores e das mesmas citações. Certo? A gente vai se encontrar mais vezes para discutir a relação interdisciplinar da filosofia e da sociologia com história, com geografia, com literatura e com redação. Esse não foi o último papo e eu conto com você no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Preview.